Tem uma expressão atribuída a Tom Jobim, que o Brasil não é para amadores. Olha, tratando-se de política, de fato, não é nem um pouquinho para amadores. Bom, hoje emitir opinião na internet tornou-se quase uma atividade de risco. Você pode ser classificado, rotulado, cancelado, né? As pessoas, você pode a qualquer momento ser vítima de uma fúria coletiva. Isso não é nem um pouco bom e saudável. Nós estamos vivendo um clima chato no Brasil. Nós precisamos voltar a resgatar o respeito pelo semelhante. É porque você é de direita, de esquerda, que você não merece e não precisa ser respeitado. E engraçado que as pessoas estão, me desculpe a expressão, muitas delas com preguiça de pensar por conta própria. É mais fácil seguir cegamente um líder. Se você se declara de direita ou de esquerda, e o debate ideológico ele é sim importante, desde que feito de maneira sadia e respeitosa, é como eu sempre digo, eu sou de direita, sou cristão, sou conservador, mas eu respeito as pessoas que pensam diferente. E uma vez que sou de direita, também não sou obrigado a concordar com tudo aquilo que Bolsonaro pensa, e isso não faz de mim ou das pessoas que discordam um traidor. E isso é o que precisa ser pensado na sociedade. Quem diz que é de esquerda ou de direita não é obrigado a concordar com tudo que os líderes digam. Existe atualmente uma grande quantidade de pessoas que se dizem influenciadores e usam a internet para disseminar notícias falsas. Isso é lamentável. Assim como existe um exército de pessoas que lê e dissemina essas notícias sem se dar ao trabalho de pensar, de refletir, de ver se a fonte realmente está correta, se os fatos são verídicos. É mais fácil caminhar pela cabeça de outra pessoa. Gente, precisamos ter pensamento próprio. Carecemos de líderes políticos que tenham capacidade de pensar por conta própria, de respeitar os valores da nossa gente. Olhando pelo retrovisor da história, nós temos pouquíssimos líderes que se destacaram dignos de nota. Eu, na minha humilde opinião, separo dois que realmente foram grandes brasileiros, grandes patriotas, que realmente amavam a pátria. O imperador Dom Pedro II foi um exemplo de político sem ter apego ao poder. Inclusive, quando ele sofreu a deposição, ele não tinha nem dinheiro para pagar a sua mudança. O Senado teve que votar ali às pressas uma dotação orçamentária, né, para dar uma espécie de indenização para que o imperador pudesse fazer a sua mudança. Isso porque o dinheiro que ele ganhava, ele investia parte desse dinheiro financiando estudantes que iam para a Europa. Então, nessa época, o Brasil era um país respeitado. Era uma nação que tinha prestígio internacional. O imperador garantiu a unidade territorial do Brasil e entregou o governo aos republicanos, sem nenhuma resistência na época que sofreu o golpe, com a escravidão abolida. No período republicano, então, nós temos um deserto quase absoluto de líderes. É claro que tem o Getúlio Vargas, que todo mundo fala bem de Getúlio Vargas, e realmente ele fez coisas importantes e relevantes para o Brasil, mas o fato de ele ter sido um ditador, o fato de termos casos como da Olga Benário, que foi deportada, entregue para a Gestapo, né, acabou no campo de concentração, isso para mim apaga, diminui os fatos que foram relevantes. E presidente da República, então, para mim, o que se destacou, na minha humilde opinião, foi o Juscelino Kubitschek, porque pela primeira vez nós tivemos um governo arrojado que assumiu com um plano de metas e estratégias que pretendiam levar o Brasil a um novo patamar. E elas foram cumpridas e muitas delas superadas. Foi um período que combinou-se crescimento econômico, democracia, liberdade de expressão. Claro que Juscelino também teve seus erros, mas Juscelino foi um líder tão relevante que não fosse o golpe de 1964, Juscelino teria sido eleito provavelmente presidente, era o que indicavam todas as projeções na eleição seguinte. E a pergunta que fica é o seguinte: enquanto o Brasil está nessa guerra interminável, direita-esquerda, essa briga, os grandes problemas do Brasil são esquecidos. Não se fala mais que a dívida pública está atingindo cifras astronômicas, não se fala mais no problema da segurança pública, da saúde e da educação. Parece que todos esses problemas ficaram secundários mediante esta interminável briga entre direita e esquerda. A pergunta que fica é quando teremos um próximo Dom Pedro, um próximo Juscelino, que realmente pensem as grandes questões nacionais.